Então pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal e desta vez vimos reagir ao vídeo O Fim de Tudo do canal Viral Quest VQ. Eu não sei de que se trata minimamente o vídeo, portanto vamos só dar o play e siga. Olá, amante do terror. Apocalipse. Uma palavra que dá arrepios em muita gente, porque é uma palavra que simboliza muitas coisas. Uma delas é o significado literal da palavra, revelação, e o significado mais sombrio, a destruição, a devastação, a erradicação de tudo, o fim dos tempos. Pois é, o Apocalipse tem muitas interpretações dependendo de quem lê. E definitivamente, de acordo com o que a gente já sabe, de acordo com o próprio livro sagrado, para alguns é a salvação, para outros é a perdição definitiva de tudo o que eles já conheceram como mundo. Eu lhes apresento o Apocalipse bíblico. E eu já vou te adiantando uma coisa, eu definitivamente não sou nenhum tipo de teólogo. Apesar de já ter criado várias teorias sobre muitas coisas aqui no canal, eu não sou formado em teologia. Isso significa que muitas coisas que eu vou falar aqui podem estar erradas na visão de alguns, certas na visão de outros. O meu intuito aqui é te passar informações que estão no livro sagrado. As teorias eu deixo para quem sabe. E claro, para quem não tem medo de ser linchado. Eu tenho. Então, que nem naquele vídeo dos... Pronto. Pelo que eu entendo, é um vídeo mais a ver com o Apocalipse da Bíblia, apesar de eu não seguir a Bíblia, de eu não ser religioso, de eu não ser cristão, católico, evangélico ou outra religião ligada ao cristianismo e ao catolicismo. Tenho sempre curiosidade para este tipo de temas de apocalipse, fim do mundo, diabo, demónios. Então, mas é interessante ver, apesar de eu não ler nenhuma à Bíblia, mas é sempre bom ver outros pontos de vista e outras religiões. Também gosto de estudar mais sobre as religiões em si, porque há muitas religiões que existem que nós nem sabemos que elas existem até que alguém nos apresenta elas. orixás, eu vou me manter em cima do muro. E só para frisar na sua cabeça, eu não sou um teólogo, ok? Então, vamos pro vídeo. Ok, eu já vou adiantando aqui para você que o Apocalipse bíblico definitivamente não é nem um pouco simples de entender. Isso por alguns motivos. Ele foi escrito em uma época totalmente diferente da nossa, com outras culturas, outras linguagens, e com outras linguagens eu quero dizer que, às vezes, são linguagens já mortas por serem escrituras muito antigas. Isso significa, ou pelo menos pode significar, que várias traduções foram sendo feitas, várias e várias vezes. E claro que, com um monte de traduções, algumas palavras podem ficar diferentes, e com palavras diferentes... Sim, porque é tipo pegar um exemplo daquele vídeo que o pessoal faz do Google Tradutor. Eu tenho uma frase, tipo em português, depois em inglês. Vai ter um irrita aqui, um irrita lá, mas a frase é basicamente aquela, com um outro erro. Mas depois pegar aquela frase, ir para o alemão, e depois ir para o inglês, para o francês, depois vai para o russo, depois vai para o japonês, depois vai. Quando volta para o português, muitas das vezes aquela frase está completamente diferente. Porquê? Porque, por exemplo, no caso do inglês, apesar que a Bíblia não tem nada a ver com o inglês, mas, por exemplo, no inglês, vocês têm uma palavra que significa imensa coisa. Italiano tem muitas tem palavras que significam exatamente a mesma coisa diferente, eu quero dizer, mas a mesma palavra. O inglês é a mesma coisa, eu enganei-me. O que eu queria dizer é isso. É que pegar, por exemplo, em palavras, eu não estou aqui a lembrar de alguma, quase todas as palavras do inglês têm um sentido muito ambíguo. Tu só vais entender o que aquela palavra significa no conjunto daquela frase. Ou seja, a palavra solta em si, tu sabes qual é o sentido mais comum daquela palavra. E normalmente se a pessoa te apresenta aquela palavra é naquele sentido. Mas depois, em contexto de frase, aquela palavra muda muito. No inglês. Não é? Soube no outro dia que, tipo, piano em italiano tem imenso significado. Então, tipo, tu atribuis um significado, quando estás a fazer uma tradução, àquela palavra que, na verdade, o significado era outra coisa, era outra palavra, mas tu interpretaste daquela maneira, vai fazer com que aquela tradução não seja a mais correta. E depois alguém pega na tradução que tu fizeste, por exemplo, no inglês, pega naquela mesma palavra que tem vários significados e
leva por outro significado que não foi o que tu entendeste, que não é também o correto, acaba por ter outro significado que já vem do significado errado, que vem do significado correto. E assim vai indo, vai indo, vai indo, e no final, o que hoje temos como Bíblia é um monte de texto que foi muito alterado. Por isso que muitas vezes nós dizemos, a Bíblia não faz sentido, porque a Bíblia não faz sentido. Muitas das coisas que não faz sentido na Bíblia é porque de tantos anos a ser traduzida em várias línguas, de vários pontos de vista, depois houve acordos, depois houve o Antigo Testamento, depois houve o Novo e assim, fez com que meio que se misturasse. E pegando também no tema que foi escrito, vamos, não, posso estar errado, mas é muito mais difícil tu saberes a língua em si que tu estás a traduzir, tipo hebraico, o latim, não sei em qual das duas é que foi escrita originalmente a Bíblia, mas diria que, por exemplo, em hebraico não era qualquer pessoa que sabia hebraico e talvez as pessoas, poucas pessoas que sabiam as duas línguas podiam ainda confundir muito porque se calhar não havia um estudo propriamente dito da língua como temos hoje, que é muito mais difícil de errares, mas que é possível, se ainda hoje em dia, com todo o estudo que tu tens da língua, é tão possível tu errares a traduzir, tu imagina num tempo há milhares de anos atrás, não é? Em que pouco se conhecia das línguas e assim, e uma pessoa saber mais do que uma língua já era muito bom. Principalmente sabendo ler e escrever nessa duas línguas. Então, pegar uma pessoa que sabe, que é muito restrita já, que muito provavelmente muitos erros foram cometidos, e depois isso foi surgindo outros erros, para cada tradução teve outros erros, e a Bíblia mudou por completo o sentido de muitas passagens bíblicas por conta dessa passagem toda. E quem fala da Bíblia fala de outros livros que foram traduzidos. Não sei se no caso do livro Judeus, agora esqueci-me do nome, se chegou a ser traduzido, visto que eles ainda têm muito aquela cena do hebraico, não é? Independentemente do país em que tu estás, ainda focam muito em tu aprender o hebraico para conseguires ler. O que acontece com que se calhar o Ancorão é isso. O Ancorão, isso, é qualquer coisa. Faz com que se calhar seja mais fidedigno com o que foi originalmente escrito, porque eu acredito que não há já muitas traduções dele. Porque lá está, porque o povo judeu ainda reza muito em aprender o hebraico para conseguires fazer o. Ai, como é que se chama? Para conseguires ler e para conseguires fazer a tua cerimónia de virares homem. Agora esqueci-me do nome. E eu digo isso porque eu vejo, sejas brasileiro, sejas português, sejas inglês, sejas alemão, seja espanhol ou o que é, tem sempre aquela cena de quererem te ensinar o hebraico para conseguires ler a Bíblia. A Bíblia não, o Ancorão. Então, por isso eu acredito que dos livros sagrados que existam, esse seja o mais fidedigno com o original por causa de não haver muita essa transformação. E depois não é só isso, depois é mesmo a própria escrita. É um tema que é muito difícil tu estás a escrever. E às vezes podes errar muitas vezes a escrever uma palavra, mesmo sendo do mesmo idioma. E isso suscita dúvidas depois a quem vai ler e depois vai passando uma frase errada porque houve um pequeno erro que ninguém reparou. Imagina o que é? Copias um livro em massa, não é? A mesma pessoa copiar manualmente o livro em massa. Tipo, copiei agora a Bíblia toda, agora vamos copiar outra vez a Bíblia e estás ali meses, pensou que vai demorar um mês para fazer uma cópia da Bíblia e agora vais fazer outra. As milhares de palavras que tem, tu podes errar a escrever qualquer uma destas palavras que vai dar um outro significado, mas depois outra pessoa que nunca leu a Bíblia vai pegar naquela tua versão que tem aquele erro que tu não reparaste, vai interpretar de uma maneira e esse vai passar essa maneira para a frente. E isso está aqui uma bola de neve depois para tentar entender o que de facto dizia na Bíblia original. Diferentes, se pode mudar todo o sentido de uma frase, e mudando o sentido da frase, se muda todo o contexto.
Mas existem informações que são as mesmas em todas as fontes que eu vi. Então eu tô considerando que são as mesmas. Eu acho que dá pra fazer um vídeo comentando os pontos mais interessantes do livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. E para falar que, teoricamente, a Bíblia em si, como o livro, não existia. Existiam vários livros e textos que a igreja decidiu juntar tudo num único livro e então fez com que aquele livro fosse a Bíblia Sagrada. Porque, teoricamente, não existe uma Bíblia propriamente dita. É um conjunto de textos e livros que juntaram tudo num único só. Todos os livros têm teor religioso, teor da crença em Deus. Por aí é que tem muita passagem de João, de Mateus, disto e daquilo. Muitas das vezes foram essas pessoas que tinham escrito aquelas versões, não é? Do livro, que depois juntaram e foram tudo num único só. Pelo que eu sei, pode estar errado, como eu também digo, eu não sou teólogo, mas sempre foi história que costumo ouvir falar e por que eu estudo aqui, porque eu tenho certa curiosidade, apesar de não acreditar em nada, tenho certa curiosidade. Mas é isso. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse é o capítulo 13, versículo 1 do livro do Apocalipse. Nesse capítulo, João descreve o que seria a besta do Apocalipse. E o que seria essa besta? Num sentido mais literal da descrição dela, a besta do Apocalipse seria uma criatura parecida com um leopardo, só que muito maior. E ao invés de uma cabeça, essa teria 7. E é bem importante que você fique bem atento a esse número, 7, porque ele aparece muitas vezes aqui e tem um simbolismo um tanto interessante. Esse número representaria a perfeição e a completude de Deus, porque ele fez o mundo em 6 dias e descansou ao 7º, completando o ciclo de uma semana. E tudo tem a ver com o 7. 7 trombetas. Por isso também é dito que o domingo, que teoricamente é o último dia, aparentemente era o último dia, para fazer o primeiro assim, era o dia de descanso. Porque teoricamente remetia à religião em que tu trabalhavas os 6 outros dias e descansavas ao domingo, e que o domingo é o dia sagrado, porque é o dia em que Deus descansou depois de construir o mundo. Por isso é que o domingo é o dia de descanso, é o fim de semana, é aquele dia para tu realmente tirares o teu dia, o dia para ti. Teoricamente, a origem de o domingo ser um dia de descanso foi esse. Está tudo relacionado com essas passagens da Bíblia de o Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Por isso é que havia muito esse estigmatismo. Eu errei completamente a palavra que eu queria dizer. Eu queria falar alguma coisa a ver com estigma e falei em doença, não sei porquê, mas o que eu quero dizer é que havia muito isso de seres obrigado a trabalhar tipo 6 dias e passar o descansar um, porque era como Deus trabalhou 6 primeiros dias da semana, que nesse caso seria de segunda a sábado, e depois descansava no domingo, apesar que teoricamente domingo é o primeiro dia da semana, mas isso há certas controvérsias, há pessoas que defendem que o domingo é o último, há quem defenda que o domingo é o primeiro, mas pronto, mas a ideia original era essa, por é que em muitos povos e antigos trabalhavas os 6 dias e matavas nos anos 6 dias, e no último dia estava basicamente tudo parado, tudo fechado, não havia nada, porque é o dia para todo mundo descansar. 7 igrejas, 7 taças, 7 selos, tudo tem a ver com 7. E o fato da besta do Apocalipse, que frequentemente tem a imagem associada ao anticristo ter justamente 7 cabeças, já poderia ser considerado como uma das blasfêmias. Claro, isso é só uma interpretação minha, até porque, pelo que eu entendi, a besta é um anticristo, mas o anticristo não é necessariamente a besta. Então, enfim, a besta do Apocalipse seria esse É daquelas coisas que a Bíblia é muito confusa, porque se contradiz muito em vários aspectos, então não vamos levar muito a sério isso.
Álgamo com corpo de leopardo, pés de urso e 7 cabeças com 10 chifres. Nesse capítulo, é dito também que o dragão, a representação do próprio Satanás, deu poder e influência para a besta. Assim, todos os humanos deveriam adorá-la, e ainda por cima foi permitido que ela travasse uma guerra contra os santos e vencesse. Existem muitas interpretações em relação a o que é a besta e o que ela representaria. Uma delas é que a besta seria uma representação do Império Romano, sendo as 7 cabeças, os 10 chifres e as 10 coroas como os imperadores que já passaram pelo Império e, claro, foram opostos a Cristo, em especial Nero e Domício, que foram conhecidos principalmente pelas perseguições deles contra os cristãos. Essa seria a interpretação preterista. Mas também tem a histórica, que fala que as 7 cabeças representariam os impérios que oprimiram o povo cristão com o passar das eras, que foram Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano e Império Romano Ressurgente. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O João, nesse versículo, cita uma segunda besta, que também é conhecida como o falso profeta. A primeira besta tinha emergido do mar e ganhou todo o poder e autoridade do dragão, que é o Satanás. Agora, a segunda besta emergia da terra e tinha todo o poder e autoridade da primeira. Só que os papéis são bem diferentes. O papel da primeira besta é se opor a Deus e fazer os fiéis perderem a fé, blasfemando contra a imagem santa. O papel da segunda besta é basicamente promover a imagem da primeira, fazendo com que todas as pessoas a adorem. E para isso, criou uma coisa que você com certeza já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na vida. Mesmo se você nunca foi para a igreja, já deve ter visto em filmes, séries e coisa e tal. A marca da besta. E o que é a marca da besta? Seria tipo um dispositivo que você implantaria na sua mão direita ou na sua testa, e através dele iria conseguir fazer compras e vendas, e sem ele não iria poder fazer nada disso, que nem diz o próprio João nos versículos 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Eu não sei você, mas eu vejo isso mais próximo do que nunca de acontecer, ainda mais com a tecnologia evoluindo de um jeito que o dinheiro em espécie vai simplesmente desaparecer. Eu também acredito nisso. Eu acredito que estamos a chegar a um ponto em que o dinheiro vai começar a ser uma futilidade. E porque existem tantas maneiras de pagar algo. Por exemplo, eu não ando com dinheiro. Não ando. Eu, tipo, sou daquelas pessoas, tipo, a algum sítio, se não tiver multibanco, se não tiver MBWay, não tiver alguma maneira de pagar, sem ser por dinheiro mesmo, eu não vou levantar dinheiro só para ir àquela loja. Eu vou outra loja, a menos que naquela loja específica tenha algo que eu realmente queira. Se não tiver, eu vou a outra loja. Eu não vou estar, tipo, ou vão querer almoço um café. Que café só aceita se for a partir de 10 euros. Eu não vou. Vou a outro café que me permita lanchar o quê? Com o cartão de crédito, com o cartão multibanco, com MBWay, com algum tipo de pagamento. Eu, pelo menos, também acredito que terá para um fim próximo o fim do dinheiro propriamente dito, o dinheiro físico. E depois tem outras teorias e que eu acho que fazem sentido, mas isso é para outro vídeo. No caso desse aqui do número da besta, sim, eu já tenho o conhecimento dessa passagem da Bíblia de fazer precisar da marca da besta para conseguir viver. Ponto. É interessante. É interessante essa passagem, vista que se calhar no tempo em que foi escrito, não é? Se realmente é assim que está escrito, não existia sequer maneira de pagar sem ser com. Nem sequer dinheiro propriamente dito havia, não é? Dinheiro. Como é que é dizer? Dinheiro como hoje temos a noção de dinheiro ainda não era propriamente uma realidade
no tema que foi escrita a Bíblia. Portanto, se realmente existir isso na Bíblia, dessa marca da besta, e tu consegues pagar as coisas com a mão, isto e aquilo, estaria muito mais à frente. A menos que alguma coisa tenha sido implantada na Bíblia nos dias mais atuais, o que não acredito. Portanto, realmente dá que pensar um bocado esse tipo de passagem na Bíblia. Enfim, daí a gente já começa a entrar em tópicos que não cabem nesse vídeo. Vamos continuar no Apocalipse. O Anticristo é uma das imagens mais complicadas, controversas e enigmáticas do livro do Apocalipse por vários motivos diferentes. Seja por causa que ele nunca foi diretamente citado no livro, porque frequentemente associam a imagem dele à besta do Apocalipse, mas também pode ser um ser totalmente diferente. Enfim, é confuso. O que é descrito sobre o Anticristo que vai surgir nos fins dos tempos é: assim que tudo estiver perdido, algo ou alguém vai surgir na frente da humanidade como um profeta, um falso profeta. Ele vai prometer prosperidade e segurança para a humanidade, e é quem vai propagar a marca da besta. O papel do anticristo vai ser basicamente fazer as pessoas se afastarem da religião como um todo, afastar as pessoas daquilo que faz elas serem fiéis. E para quê? Para que somente ele reine supremo na Terra, afastando todo mundo da fé. Tem inúmeras interpretações para quem ou o que seria o anticristo, mas, de novo, isso é um outro tópico que não vai caber aqui no vídeo. Primeiro porque deixaria desnecessariamente longo, segundo porque envolve questões políticas. E já não basta eu estar me metendo com religião de novo. E vocês sabem o quanto isso é complicado, né? Agora, falando sobre um dos aspectos mais conhecidos e mais temidos do Apocalipse, aquele que faz todo mundo tremer só de ouvir. As tão famigeradas 7 trombetas, 7 taças e 7 selos. Antes de falar o que cada um faz, primeiro é importante dizer o que elas são e o que elas representam. E claro, o motivo para elas serem talvez os aspectos mais temidos quando se fala em Apocalipse. Os 7 selos representam uma série de eventos que acontecem quando cada selo é aberto pelo Cordeiro. E para quem não sabe, o Cordeiro seria Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício em prol da humanidade. Assim que ele libera os 7 selos, os eventos começam a acontecer. Os 4 primeiros selos liberam os tão famigerados Cavaleiros do Apocalipse: Conquista, cavalo branco; Guerra, cavalo vermelho; Fome, cavalo preto; e Morte, cavalo amarelo. Agora, dê-me só aqui dar um adendo, que não tem propriamente uma unanimidade de quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por exemplo, a Conquista foi a primeira vez que eu ia falar. Por exemplo, eu ouvia falar Morte, Guerra, Fome e Peste, que são os principais. Mas também já ouvi, em vez de Peste, ouvi Fúria e Conflito também. Portanto, a Conquista é a primeira vez que eu ouço falar. Eu acho que mais comum é ser estes 3 que eu falei, mais a Peste, não é? Fome, a Fome, Peste, a Morte e a Guerra, não é? São os 4 mais comuns, apesar que eu já ouvi essas 2 versões e agora estou a ouvir uma terceira que é a Conquista. Por acaso, de todas as histórias que já vi dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a primeira vez que eu ouço o nome de Conquista por um dos cavaleiros. Por isso é que eu digo que não é uma unanimidade, porque de vez em quando eles trocam um bocado, apesar que não deve ser muito diferente uns dos outros, apesar do nome ser diferente, não é? O 5º selo faz as almas dos mártires sob o altar clamarem por justiça e são instruídas a esperar um pouco mais até que o número dos seus companheiros mártires seja completado. O 6º selo causa um grande terremoto. O sol escurece, a lua fica vermelha como sangue, as estrelas caem do céu, as montanhas e ilhas são movidas dos seus lugares e as pessoas tentam se esconder da ira do Cordeiro. E o 7º selo faz com que haja silêncio no céu por meia hora, seguido por 7 anjos que recebem trombetas, iniciando outra série de julgamentos. As 7 trombetas são descritas nos capítulos 8 a 11 do livro da Revelação.
Cada uma das 7 trombetas iria ser tocada por um anjo diferente designado para aquela tarefa específica. E basicamente, quando todas elas fossem tocadas, uma onda de destruição catastrófica assolaria a Terra e todos que estão dentro dela, no caso, os ímpios. Esses eventos catastróficos agem como um julgamento divino. Eu vou dar aqui um resumo do que cada trombeta faz quando for tocada individualmente. A primeira trombeta vai fazer com que granizo e fogo misturados com sangue caiam do céu, queimando 1/3 da terra, das árvores e toda a grama verde. A segunda trombeta faz com que uma coisa, tipo uma montanha muito grande, seja lançada no mar, transformando 1/3 do mar em sangue e matando 1/3 das criaturas marinhas. A terceira trombeta faz com que uma grande estrela chamada Absinto caia do céu, envenenando 1/3 das águas doces e matando muitas pessoas. A quarta trombeta faz com que 1/3 do sol, da lua e das estrelas seja escurecido, resultando em 1/3 do dia e da noite sem luz. A quinta trombeta faz com que uma estrela caia do céu e abra um abismo, liberando gafanhotos que atormentam as pessoas que não têm o selo de Deus. A sexta trombeta faz com que 4 anjos sejam soltos para matar 1/3 da humanidade, liderando um exército de cavaleiros. E a sétima trombeta anuncia a vitória final de Deus e o estabelecimento do seu reino eterno. Agora, A minha pergunta é: se ele matar 1/3 da humanidade, quer dizer que não vai adiantar toda a gente ser cristão, porque teoricamente 1/3 vai morrer. E pensando que é 1/3 disto, 1/3 aqui, 1/3 daquele outro, vais reparar que no final de contas não vai ficar quase ninguém, porque tudo vai matar 1/3 aqui, 1/3 acolá, 1/3 acolá. Fores a ver, não vai sobreviver nem um quinto da humanidade, por exemplo. Pelo que dá a entender, se fizeres bem as contas. Eu não fiz as contas, fiz assim um número de cabeça, mas eu quero dizer que não vai sobrar quase ninguém no final destas cornetas todas. 7 taças, que também são conhecidas como as taças da ira de Deus, são descritas nos capítulos 15 e 16 do livro do Apocalipse. Cada uma dessas taças representa um julgamento final sobre a terra quando forem derramadas sobre ela. A primeira taça causa úlceras malignas e dolorosas que afetam aqueles que têm a marca da besta. A segunda taça faz o mar se transformar em sangue, matando todas as criaturas marinhas. A terceira taça faz os rios e fontes de água se transformarem em sangue. A quarta taça faz o sol queimar as pessoas com um calor intenso. A quinta taça faz com que o reino da besta seja mergulhado em trevas, causando dor e sofrimento inimagináveis. A sexta taça faz com que o rio Eufrates seque, preparando o caminho para os reis do Oriente e a batalha do Armagedon. E a sétima taça causa um grande terremoto e granizo que devastam a terra, assim completando o julgamento de Deus. Bom, basicamente é isso sobre o livro do Apocalipse. Eu tentei juntar aqui todos os pontos que eu achei mais interessantes enquanto eu estava fazendo as pesquisas e lendo um pouco do próprio livro da Revelação. Eu nunca tinha me interessado antes sobre essa parte da Bíblia, mas quando eu fui lendo e entendendo o que cada parte queria dizer, apesar de ser bem ambíguo as interpretações, eu comecei a achar muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês as partes que eu achei que seria mais legais de contar. E se você estivesse perguntando se tem esperança depois dessas sessões de julgamentos, fique tranquilo porque tem. No fim do livro da Revelação se fala sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a vida eterna e a vitória sobre o mal. Basicamente, o Apocalipse vai limpar a terra de todo o pecado e toda a dor e sofrimento. Assim, Deus passará a habitar na terra junto do seu povo, assim iniciando uma nova era de paz. Bom, eu espero que eu tenha falado tudo certo, até porque, como eu disse lá no início, e torno a falar aqui, eu nunca fui muito de ler a Bíblia, apesar de achar vários pontos interessantes. E também eu não sou um teólogo. Eu simplesmente fui juntando algumas informações que eu achei e resolvi contar aqui. Mas nada é comparado com você mesmo ler o próprio livro do Apocalipse. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre o Apocalipse? Acha que ele pode realmente acontecer ou já está acontecendo? Sinceramente, de acordo com os sinais e de acordo com o que os profetas do passado falaram que ia acontecer, ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina.
E então falei isto, tipo, o que eu tinha para dizer já disse durante o vídeo, não tenho nada assim para acrescentar lá no final. Então, fiquem bem, não se esqueçam de dar like, subscrever o canal, digam aí outros vídeos que querem que eu reaja, outros vídeos que querem que eu faça. Então fiquem bem, até um próximo vídeo!